Tá aí, galera, ó. O principal problema que eu tô vendo aí nessas motos é bicicleta, é andar fazendo dois rastros. O que é isso? É quando a roda de trás não tá alinhada com a roda da frente. Aí muitas vezes essa roda de trás ela pode estar deslocada para a direita. Muitas vezes essa roda de trás ela pode estar deslocada para a esquerda, certo? Tá bom. Tá. Obrigado também. E voltando aqui, galera, muitas vezes também ela pode estar virada assim, ó, torcida. Aí isso acontece por conta, muitas vezes, tem vários problemas. O principal problema, quando essa roda traseira não está alinhada, né? Veja bem, a roda traseira ela tem que estar alinhada com o centro da moto do banco e o guidão. E a roda da frente lá também tem que estar alinhada, a roda da frente aqui, ó. A roda da frente, ela também tem que estar alinhada com o banco onde está o passageiro sentado e com o giro da direção do guidão. Entendeu? Então isso tudo tem que estar alinhado assim. Não é você alinhar a roda da frente com a roda de trás, não. Ou a roda de trás com a roda da frente, não. Não, você tem que ter um ponto de direção. E o ponto de direção é o guidão e o banco, que é onde o passageiro fica. Então, onde o passageiro senta ali no banco, é o ponto principal do centro. O guidão se alinha com ele. Por sua vez, a roda da frente se alinha com o guidão e a roda de trás se alinha com a roda da frente e com a balança. Então o principal problema que às vezes acontece, que eu vejo aí, eu vejo muita moto, galera, torta, fazendo dois rastros, empenada. Aquelas motos dos botijão de gás, que eles colocam muito peso e aí botam um pé, pronto, aquilo ali também elas ficam empenadas, torcida para um lado ou para o outro, ou deslocado fazendo dois rastros. E isso, galera, tanto fica feia a moto, porque você fica vendo a moto toda torta, porque a moto ela tem que estar alinhadinha, né? Retinha, as rodinhas. E quando você anda com a moto assim, fica feio, porque fica torta e dá problema na digeribilidade, ela fica andando mais pesada e também ela fica puxando às vezes para um lado ou para o outro. E outra coisa que acontece, pode dar problema no peão lá da corrente, tá certo? Pode dar problema aqui no peão, ó. Já que o peão da transmissão da corrente, ele tem que estar alinhado, ó. Ele tem que estar alinhado lá com o peão, com a corrente aqui, tudo no mesmo diagrama da sincronia do desenho aqui, né? Na linha linear da moto. Então, Manuel, isso acontece porque o principal fato disso aí começar a acontecer é moto velha demais, que já pegou muita pancada, muito peso, excesso de peso e principalmente usar a moto para coisas que não é feita, como levar carnalbeira, madeira, levar botijão de gás com aqueles negócios do lado, carrinho, reboque, essas coisas, tudo faz com que a moto comece a ficar um pouco aqui empenada e perdeu a sua linha reta. Fora isso, Manuel, quais são os principais problemas? Muitas coisas podem ser acontecidas para deixar uma moto assim. No mais básico, quando é pouca coisa, pode ser só os esticadores aqui da corrente que estão em posições erradas. Eles têm que estar sempre na mesma posição do reto, né? Em primeiro lugar, você checa os esticadores, deixa beleza. Segundo lugar, você vai olhar as buchas. Buchas são essas buchas que ficam aqui. Isso eu tô falando da roda traseira, vamos lá. Primeiro passo da roda, da roda traseira. Por isso que é interessante ter uma oficina de moto que conserte só isso, que é para deixar as motos alinhadas. Então, primeiramente você tem que checar o chassi todo. Se o chassi, até a coluna de direção ali do guidão, tá reto, então o problema pode ser balança torta, empenada, quebrada em algum lugar, pode ser as buchas da balança, pode ser os amortecedores, certo?
E na frente a mesma coisa. Se a frente aqui a moto tá toda alinhada, o chassi, o copo tá todo alinhado, então na frente aqui pode ser as canelas aqui da suspensão, pode ser aqui aonde é colocado que ficou diferente, e pode também ser desgaste lá no movimento da direção, certo? Suponhamos que o problema é muito simples, a tortura que você está vendo é bem pouca, então provavelmente é só ajuste aqui no esticador da corrente de um lado e do outro. Você deixa sempre os dois do mesmo jeito. Ah, mas a tortura que eu estou vendo aqui não é isso, é mais. Então pode ser a suspensão. O que acontece na suspensão? Suponhamos que a vida toda você levou a sua esposa ou mulher de lado. E aí quando a mulher vai andando de lado e não montada na moto, ela transfere o peso só para um lado. Isso também funciona para quem leva carrinho de reboque lateral, que leva água, botijão de gás. Essa mola, ela acaba ficando mais comprimida do que a outra, do outro lado. E aí faz com que um lado da moto fique mais baixo e o outro fique mais alto. Então um dos principais problemas que influi também é isso. Os amortecedores que estão mal regulados, já estão estourados, ou estão frouxos, ou tem tamanhos diferentes, ou as molas estão comprimidas diferente. Já que essa suspensão desse tipo de moto aqui é motoneta e da CG, são dois amortecedores, um do lado direito e um do lado esquerdo. Outra coisa que pode acontecer são folgas aqui na bucha da balança. Esse pino da bucha da balança pode ter empenado, e aí você vai ter que ou cortar e botar outro, ou desempenar na quintura e fazer um tratamento para ele não empenar. As buchas da balança faz com que também possa acontecer a tortura e faz com que a moto fique com dois rastros. Empenamento no chassi. Aqui na frente, as canelas estouradas pode fazer com que também faça com que a roda da frente fique girada mais para um lado ou para o outro, ou fique fazendo dois rastros. Erro ou problema aqui no guidão do garfo aqui do braço da direção também. Às vezes você coloca o amortecedor um mais alto, outro mais baixo, ou ele já pode estar com algum problema, então faz com que também a roda da frente acabe ficando torta, fazendo dois rastros. E o resto pode ser o próprio chassi. Se for problema de chassi e de balança, você coloca na balança, você pode comprar uma balança nova, reta, e colocar. Se você tem pouco dinheiro, você pode estar vendo aonde é o problema da balança, fazer um corte, puxar ela, depois soldar para desempenar. E no chassi, a mesma coisa. Ou você pode estar adquirindo um novo chassi, que é maior trabalhoso, porque tem que fazer a regularização lá no Detran, isso, aquilo, outro. Ou você pode cortar o seu chassi, fazer um reforço aonde empenou e fazer uma solda, botar um tubo por dentro, umas luvas e montar. Com isso, seus problemas de moto fazendo dois rastros, que é muito feio, e acima de tudo afeta a digeribilidade do piloto, vai ser resolvido, tá certo? Então é isso, galera, é uma coisa que quase ninguém presta atenção, mas acontece em motos e acontece em bicicletas. Eu já peguei muita bicicleta Monarch totalmente torta a roda traseira, fazendo dois rastros. Quando não era dois rastros, né? Era o pneu assim, como é que aqui é o pneu, né? No lugar do pneu tá reto assim, o pneu ficava torto assim, ó. Porque tem isso aqui, que o pneu de trás pode ficar vindo fazer, ó. Na moto e na bicicleta, ele pode entortar assim, ó. Por causa da balança, da suspensão ou do chassi. E ele pode entortar assim também por causa da balança, da suspensão e do chassi. Quando ele entorta assim, aí essa roda traseira fica para a direita e a da frente para a esquerda lá, fica fazendo dois rastros. Às vezes acontece para esse lado. Quando eu andava de cross, eu saltava rampa. E aí a gente percebia que com um certo tempo, as bicicletas da gente, apesar de ser uma bicicleta projetada para salto, toda feita com metal nobre, como cromole, aço inox, molibdênio, manganês, mesmo assim as bicicletas quando chegavam um certo tempo, elas empenavam. Devido a gente mandar manobras, saltos com 360, isso fazia com que ia empenando. Então do mesmo jeito é nas motos. Então tem que tomar cuidado com isso aí e buscar a resolução, certo?
E nas oficinas é para ter uma placa forçando os donos da moto, condutor, a tratar disso, porque o pessoal acaba negligenciando. O pessoal, tá boa, tá rodando, a corrente não tá caindo, mas tá errado. Você sempre tem que fazer com que fique correto, certo? Então, galera, quem for dono de oficina, que tem que ter essa repartição aí para cuidar só disso, alinhamentos de empenamentos e torturas de motos. Uma coisa que eu acho interessante, galera, é que na Bros, né, na XR, eu observei, é muito difícil eu ver uma Bros ou uma XR torta. Então isso leva a uma hipótese onde a suspensão de um lado direito, que é aquele amortecedor ali, e a suspensão do lado esquerdo, que é desse outro amortecedor, isso leva a crer que isso é um dos fatores que mais influi nesse tipo de moto que vai empenar. Ou seja, eu vejo muito mais bis e CG que utilizam dois amortecedores na esquerda e na direita empenar, do que uma Bros que só usa um amortecedor grande e pesado no centro. Então isso é uma coisa que você tem que também levar em consideração. Não que elas também não empenam. Tem sim XR, Bros, moto alta, que tem amortecedor no centro que empena, mas é mais pouco. Justamente porque o amortecedor está no centro da gravidade ali. Vocês estão compreendendo? Então toda vez quando, por exemplo, eu tenho uma Twist que usa amortecedor no centro, uma CBX, e uma XR Tornado, ou uma Bros que usa amortecedor só no centro, só um. Toda vez que eu botar um peso nesse amortecedor, vai ser só em um, compreende? Então por isso que essa questão de amortecedor duplo é mais ruim, é uma coisa que foi meio que mal projetada. No amortecedor único, acontece isso aí, eu posso botar peso para um lado, para o outro, que pode até empenar, mas vai demorar mais. Já nesses amortecedor duplo, quando eu boto o peso na direita ou na esquerda, vamos supor que eu botei o peso desse lado aqui, do escapamento aqui, no amortecedor da direita. Fui transportar um negócio aí, ou costumamente eu ando torto, mas alguém. E aí, esse amortecedor aqui, com o tempo, ele vai ter a tendência de ficar mais pressionado, receber mais peso e impacto do que esse. Entendeu? Então, depois isso vai gerar o quê? Um empenamento e uma tortura. E aí ela começará a fazer dois rastros por conta disso. Então, dois amortecedor é sim mais complicado. Por isso que de vez em quando é recomendável fazer a troca dos amortecedores. Colocar amortecedores novos, quando eles já estão ruins. Inclusive, esses amortecedores dessa moto aí, não são mais os amortecedores original da Bis. Eles são os amortecedores mais altos, mais robustos e mais pesados. São dois amortecedores da Fan 2000, que eu coloquei na época. O cara tinha trocado porque ele queria rebaixar a moto dele, deixar ela customizada para participar de um evento. E aí ele colocou um amortecedor de suspensão AA. E aí ele tirou esses aí que estavam novo. E aí perguntou se eu queria. Quero. Aí fui e coloquei nessa aqui. Então esses amortecedores eram os amortecedores que foram projetados na época dos anos 2000 para Fanzinha preta. E é um amortecedor muito bom. É difícil hoje ter deles, hoje tem outros modelos. Então é isso, às vezes você também tem uma Bis e quer deixar a traseira dela um pouco mais robusta, você pode estar fazendo isso, colocando um amortecedor da CG nela, tá certo. Não é recomendável muito, mas funciona bem, fica melhor, na minha opinião. Porque o da Bis mesmo, ele tem menos calibragem de peso, certo? Então é isso, galera, é isso aí que eu queria falar pra vocês. Valeu, tamo junto e valeu.